Oi, pessoal! Eu sou o Alexandre Joper e estamos dando início à aula de número 29 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal, hoje tratando do arrependimento posterior. E desde logo não podemos confundi-lo com o chamado arrependimento eficaz. Este último, modalidade da chamada tentativa abandonada. Isso porque, como visto na aula passada, quando estamos diante de uma situação de arrependimento eficaz, o indivíduo, após exaurir a execução do crime, arrependido, empreende um novo comportamento que, de forma eficiente, impede a consumação do injusto penal, aplicando-se assim o efeito contemplado no artigo 15. Ou seja, o arrependimento eficaz, como visto, leva à atipicidade da tentativa do crime inicialmente desejado pelo indivíduo, fazendo com que este responda apenas pelos atos até então praticados, desde que típicos. O arrependimento eficaz, portanto, pressupõe impedimento pelo indivíduo da consumação do crime. Agora, se o crime já está consumado e posteriormente ao êxtase consumativo, o indivíduo dele se arrepende e, por ato voluntário, restitui a coisa ou promove o ressarcimento do prejuízo até o recebimento da inicial acusatória, nós teremos o chamado arrependimento posterior, tratado no artigo 16 do Código Penal. Nos seguintes termos: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Ora, da simples leitura do artigo 16, você percebe nitidamente a natureza jurídica do instituto. Ou seja, o arrependimento posterior à consumação do crime, apelidado por von List como uma ponte de prata ao delinquente, ele tem a natureza jurídica de causa obrigatória de diminuição de pena. Uma vez preenchidos os seus requisitos, a pena é diminuída de 1 a 2/3. E o artigo em análise, ele se aplica não só aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa de índole patrimonial, como é o caso do furto, da apropriação indébita, do estelionato, da receptação, como também ele tem incidência possível a todos os demais injustos que não sejam, por natureza direta, patrimoniais, mas que possuam relevância, pertinência, reflexos patrimoniais. Desde que, volto a frisar, estejam preenchidos de forma concomitante os requisitos contemplados nesse artigo 16º do Código Penal. E quais são esses requisitos? O primeiro deles é que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Perceba você que somente os injustos penais cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça é que estão fora do artigo 16. De modo que, se você está diante
de um crime em que haja violência contra a coisa, como é o caso do crime de dano, como é o caso do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, isso de nenhuma forma é impeditivo à incidência do artigo em análise, desde que preenchidos os demais requisitos. Somente violência ou grave ameaça à pessoa. E digo mais, quando o Código afasta o artigo 16 em relação aos crimes praticados com violência à pessoa, ele está se referindo à violência dolosa. Quando há violência meramente culposa à pessoa, em tese, preenchidos os demais requisitos, possível será a redução de pena. O exemplo, por excelência, diz respeito ao injusto de lesão corporal culposa. Agora, perceba uma coisa importante. Apesar de não existir óbice, a aplicabilidade do artigo 16, quando a violência à pessoa é meramente culposa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o injusto de homicídio culposo não é compatível com a redução contemplada no artigo 16. Não pelo fato da violência culposa contra a pessoa, porque já vimos isso não seria impeditivo, mas porque no exemplo específico do crime de homicídio culposo, seria impossível ao praticante do injusto reparar o dano causado. Ainda que você possa vislumbrar uma indenização a familiares da pessoa morta, o ofendido, justamente por ter a vida retirada, não poderá jamais ser ressarcido, ter o dano reparado. Daí porque o STJ entendeu inaplicável para o homicídio culposo o instituto do arrependimento posterior. Ainda falando desse primeiro requisito, é importante você perceber que o artigo 16 fala que estão fechadas as portas do arrependimento posterior para todo crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Vamos falar do roubo, então. Questão muito debatida em concursos públicos. É possível você falar em arrependimento posterior no crime de roubo? Você, num primeiro momento, você é levado de forma impulsiva a responder não. Não por quê? Porque o roubo nada mais é do que um furto praticado mediante emprego de violência física ou de grave ameaça. E, portanto, inaplicável o artigo 16. Mas se você prestar bastante atenção ao artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo, você perceberá que a solução não é tão simplória quanto parece. E por que digo isso? Porque o artigo 157 fala em subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Você percebe, então, que 3 são as formas de praticar um roubo. Ou há uma subtração com emprego de grave ameaça, o indivíduo, com um estilete, constrange a vítima a entregar-lhe a carteira. Segunda hipótese,
há uma subtração com emprego de violência física, vis compulsiva, o indivíduo arranca violentamente, com emprego de força brutal, o dinheiro da vítima. E uma terceira forma, referida na parte final do artigo 157, quando a subtração se dá por qualquer meio que reduz a impossibilidade de resistência da vítima. É o que a doutrina chama de violência imprópria, de cujo exemplo de almanaque é o chamado Boa Noite, Cinderela. Então a vítima se encontra com um parceiro ou parceira, e esse parceiro ou parceira, com o objetivo de subtrair o dinheiro da vítima, de forma subreptícia, mistura na bebida do ofendido um poderoso sonífero que a leva a um estado de inconsciência. Aproveitando-se do sono profundo do ofendido, aquela parceira ou parceiro subtrai o dinheiro da vítima. Típico caso de crime de roubo praticado com violência imprópria, que reduziu a impossibilidade de resistência do ofendido. Pergunta-se se aquela pessoa que subtraiu o dinheiro da vítima com a aplicação do Boa Noite, Cinderela, arrependida, 2 dias após o fato, vai à casa da vítima e restitui integralmente o valor subtraído, fará jus à redução de pena de que nos fala o artigo 16? E agora? Por que da controvérsia? Porque simplesmente o artigo 16 fala somente em violência ou grave ameaça à pessoa. Não se refere especificamente a essa chamada violência imprópria. Daí porque surge uma substancial controvérsia doutrinária sobre o tema. De um lado, uma corrente que promove uma interpretação mais restritiva do artigo 16 e entende incabível se proibir a redução de pena no caso de violência imprópria. E por que alegam isso? Porque o artigo 16, segundo eles, somente se refere à violência, no caso física, e à grave ameaça, silenciando sobre a violência imprópria. E se ele silencia, o artigo 16, preenchido dos seus demais requisitos, é aplicável nessa situação. Em sentido contrário a aqueles que promovem uma interpretação mais ampliativa do artigo 16, entendendo que o legislador, ao tratar da violência à pessoa, o fez de forma mais genérica, para abarcar não só a violência física, ou seja, a violência com força brutal, a vis compulsiva, como também está a abarcar e a tirar da incidência do artigo 16 a violência imprópria à pessoa. E por esse motivo, essa segunda vertente doutrinária enxerga como impossível se falar na benesse do artigo 16 no que tange ao crime de roubo perpetrado pela chamada violência imprópria. O segundo requisito diz respeito à necessidade de reparação do dano ou restituição da coisa. E quando se fala nesse segundo requisito, estamos nos referindo à necessidade de uma reparação
ou de uma restituição em sua integralidade. A coisa deve ser integralmente restituída ou o dano integralmente reparado, sob pena de não aplicação do dispositivo. Alexandre, existe alguma situação possível em que haja, digamos, uma restituição parcial da coisa subtraída e mesmo assim haja incidência do artigo 16? Sim, em apenas uma única situação, quando a vítima expressamente renuncia parcela da quantia ou do bem devido. Então, se há subtração de 10 sacas de café e o autor da subtração se prontifica logo após a consumação do injusto a restituir 8 sacas e meia, e a vítima renuncia expressamente o quantitativo restante, neste único caso, essa restituição parcial estará apta, desde que preenchidos os demais requisitos, a operar a diminuição da pena de 1 a 2/3. Porém, a regra é de que essa restituição há de ser integral, essa reparação há de ser integral. E ela deve se referir, no caso da reparação, não só ao prejuízo experimentado, como também aos lucros cessantes, o que o ofendido deixou de ganhar a partir daquele injusto. Segundo a melhor doutrina, o dano moral não necessita compor essa reparação para a aplicabilidade do noticiado dispositivo. Agora, preste atenção numa coisa. Se a regra é da integralidade, e se não há aceitação por parte do ofendido de menos, a restituição meramente parcial da coisa, subtraiu 10 sacas de café e restituiu 7, não estará apta a operar a causa de diminuição de pena de que nos fala o artigo 16, podendo, quando muito, esse comportamento de restituição parcial justificar a incidência da atenuante genérica de que nos fala o artigo 66 do Código Penal. Com uma observação final: desde que haja integralidade na reparação ou na restituição, a hipótese é de causa obrigatória de redução da pena, preenchidos os demais requisitos, ainda que a vítima não aceite, não concorde, queira ver o indivíduo condenado às penas integrais, sem qualquer redução. Se existe a restituição integral ou reparação integral, o artigo 16 incide a revelia da concordância ou não do ofendido. Agora, seguindo no estudo dos requisitos, essa devolução ou essa restituição, elas devem ocorrer por ato voluntário do indivíduo. Ou seja, que haja liberdade do indivíduo, que seja fruto de um ato livre do indivíduo de restituir ou de reparar. Então não há que se falar em artigo 16 quando, por exemplo, a coisa é apreendida pela polícia ou ela é recuperada por força de constrição judicial. Nesse caso, não há nem restituição nem reparação voluntárias. Agora, o que a lei exige é a voluntariedade. É o ato do indivíduo, por vontade livre, pessoalmente, em regra, ou até mesmo por terceiro, desde que impossível fazê-lo pessoalmente e sob ordens suas, promover
essa restituição ou essa reparação. Mas o que o Código exige é a voluntariedade. Não se exige espontaneidade. Não é necessário que a ideia de devolver, de restituir ou de reparar o dano surja originariamente da mente do indivíduo. Ele pode perfeitamente acolher um conselho de um advogado, acolher um conselho de um parente, acolher um conselho de um amigo e, por ato livre, restituir a coisa ou reparar o dano. E mesmo assim nós teremos ato voluntário, conquanto não seja espontâneo. E isso já basta para a incidência do artigo 16. Seguindo na análise dos requisitos, o artigo 16, ele condiciona sua aplicabilidade ao fato da restituição ou reparação se dar até o recebimento da denúncia ou da queixa. Ou seja, o termo final para essa restituição ou para essa reparação é a decisão publicada de recebimento da inicial acusatória, no caso, denúncia ou queixa-crime. O mero oferecimento, atenção com isso, o mero oferecimento da inicial acusatória ainda não fecha as portas para a aplicação do artigo 16. O limite é da decisão de recebimento da denúncia ou da queixa. Para ser mais específico, o momento limite é o momento em que essa decisão de recebimento da queixa ou da denúncia se torna pública. Ou seja, a decisão é publicitada. A partir deste momento, não há que se falar mais no artigo 16. Ah, Alexandre, já houve publicação da decisão do recebimento da denúncia ou da queixa, no curso do processo o indivíduo foi lá e reparou o dano ou restituiu a coisa. Bom, artigo 16 não temos mais. Porém, ele poderá se beneficiar desde que esse comportamento se dê até o julgamento da atenuante contemplada no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Ah, Alexandre, eu já entendi, então, todos os requisitos que devem estar presentes de forma cumulativa para você falar no artigo 16. Agora, se existir, então, a concomitância de todos esses requisitos que nós analisamos, qual será a consequência? Nós já sabemos também. Redução da pena de 1 a 2 terços. Qual o critério predominante que deve nortear o julgador na hora de escolher o percentual de redução da pena dentro desses limites? O critério primordial consagrado pela doutrina é a presteza, é a celeridade, maior ou menor quanto à reparação do prejuízo ou restituição da coisa. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais célere, quanto mais ágil for o indivíduo na reparação ou na restituição, ele restitui a coisa subtraída 2 dias após a consumação do furto, maior será o percentual de redução. No caso, 2 terços ou muito próximo dele. Quanto mais alongado, quanto mais lento for o processo de reparação ou de restituição, o indivíduo restitui o bem subtraído dias antes da decisão de recebimento da denúncia, menor será o percentual de redução, ou seja, de 1 terço ou muito próximo disso. Com um detalhe,
no caso de concurso de pessoas, surge uma dúvida se essa diminuição ela irá se comunicar a todos os participantes daquele crime. Vamos supor um crime de furto perpetrado por 3 indivíduos, sendo que apenas um deles, por ato voluntário, antes da decisão de recebimento da denúncia, promova a restituição integral dos bens subtraídos. Que ele fará jus à redução de que nos fala o artigo 16, não há dúvida. A pergunta é, essa causa de diminuição de pena irá se comunicar, irá se estender aos outros 2 que não promoveram restituição alguma? Para a maioria da doutrina, a resposta é positiva. E por que chega-se a essa conclusão? Porque esta causa de diminuição de pena nada mais é do que uma circunstância de natureza objetiva. E por ter natureza objetiva, e não sendo ela elementar a crime algum, nós temos aí, interpretando o artigo 30 do Código Penal, uma situação clara de comunicabilidade. Ou seja, mesmo que naquele furto de 3 pessoas apenas um restitua a integralidade dos bens subtraídos, a redução de pena do artigo 16, a ponte de prata, irá alcançar não só aquele que efetivamente promoveu a integral restituição, como irá se comunicar e atingir aos 2 outros rapinadores. Apenas com uma diferença pragmática. Obviamente que o juiz, no momento da sentença, deve promover uma redução de pena em um percentual maior àquele que efetivamente promoveu a restituição da coisa subtraída por aquele grupo de 3 furtadores. Ah, Alexandre, isso aqui é pacífico? Não. Não estamos diante de um assunto pacífico. Há quem entenda que a causa de diminuição de pena do artigo 16 é de índole personalíssima e, portanto, incomunicável. Ela só alcança ao concorrente que efetivamente promoveu a redução. Ela seria incomunicável. Pensam assim autores como Luiz Regis Prado. Mas trata-se de uma orientação de índole minoritária. Em complementação ao nosso tema, é importante nós tratarmos de alguns efeitos específicos em relação à reparação do dano em certos crimes. E por quê? Porque em certos delitos, a reparação do dano propiciará um efeito mais amplo do que a mera redução de pena referida no artigo 16º do Código Penal. Exemplos. O primeiro deles diz respeito ao chamado peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Pois, de acordo com o parágrafo 3º desse mesmo artigo 312, se existir reparação do dano no peculato culposo até a sentença condenatória irrecorrível, há um efeito muito maior de que reduzir a pena, porque a própria punibilidade restará extinta. E se essa reparação de dano
do peculato culposo se der após a sentença condenatória irrecorrível, a pena será reduzida de metade. Querem ver outro exemplo? Crimes de competência do juizado especial criminal, infrações de menor potencial ofensivo, de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação. De que exemplo? A ameaça, a lesão corporal culposa, a lesão corporal leve. Pois bem, nestes casos, a composição civil dos prejuízos, segundo nos fala o artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, opera a própria renúncia ao direito de queixa ou de representação e, por conseguinte, opera a extinção da punibilidade. Outro exemplo de efeito específico de reparação do dano, mais contundente do que a mera diminuição do artigo 16 de pena, se refere a uma submodalidade de estelionato, que é a de fraude no pagamento por meio de cheque. Ou seja, a conduta de quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Crime constante no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Pois bem, em relação específica a este crime, foi editada uma súmula do Supremo Tribunal Federal, já bem conhecida de vocês, que é a súmula 554, que diz o seguinte: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. O que você depreende da leitura da súmula 554? Que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos até o recebimento da denúncia obsta o seu prosseguimento. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio dessa súmula, criou uma causa supralegal de extinção da própria punibilidade, quando o indivíduo, após praticar o crime contemplado no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º, paga o valor do cheque até o recebimento da denúncia. Note você que essa súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, ela foi editada anteriormente à inserção do artigo 16º no Código Penal, que foi feita por intermédio da grande reforma operada pela Lei 7.209 de 1984. Ora, por ser uma súmula anterior, em tese, mesmo em relação a essa submodalidade de estelionato, pela emissão fraudulenta de cheque, deveria prevalecer, a partir de 84, a determinação do artigo 16. E o pagamento do cheque até o recebimento da denúncia deveria operar, segundo o artigo 16, mera redução da pena. Mas, por construção jurisprudencial praticamente unânime, se solidificou, se sedimentou o entendimento de que a súmula 554 ainda prevalece especificamente em relação ao crime capitulado no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º. Ou seja, pagamento do cheque até o recebimento da denúncia opera a extinção supralegal da punibilidade e obsta a ação penal por aquele injusto. Agora,
prevalece essa súmula 554, atenção, segundo construção jurisprudencial, apenas em relação a esse crime, do 171, parágrafo 2º, inciso 6º. Porque alguns já tentaram, por analogia, abandonar a mera redução de que nos trata o artigo 16 para buscar abrigo na súmula 554 em relação a outros crimes patrimoniais, como apropriação indébita, furto, enfim. Mas essa analogia e aplicação da súmula 554 para esses outros injustos patrimoniais não encontrou simpatia jurisprudencial, sob pena de matarmos o artigo 16. Então, em relação específica a essa submodalidade de estelionato, prevalece a súmula 554. Em relação aos demais crimes patrimoniais ou de efeitos patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, aplica-se o artigo 16 do Código Penal. Ainda tratando de alguns crimes específicos em que a reparação do dano ela propicia um efeito maior do que a simples redução de pena referida no artigo 16, nós não podemos deixar de mencionar os crimes contra a ordem tributária previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90 e dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação previdenciária, previstos, respectivamente, nos artigos 168-A e 337-A, ambos do Código Penal. Pois bem, em relação a eles, vigora o dispositivo constante no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684 de 2003. O artigo 9º, parágrafo 2º da referida Lei 10.684 diz o seguinte: extingue-se a punibilidade dos crimes tratados nos artigos 1 e 2 da Lei 8.137 de 90 e dos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente, e aí eu incluo, obviamente, a pessoa física, por analogia em bonam partem, quando a pessoa jurídica ou a pessoa física efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. De modo que, em relação a esses injustos, contra a ordem tributária, apropriação indébita previdenciária, sonegação previdenciária, quando há o pagamento do tributo, é extinta a punibilidade. Agora, o que o artigo 9º, parágrafo 2º não deixou muito claro é até quando esse pagamento do tributo ou da contribuição pode ser feito de modo a extinguir a punibilidade. Porque, tradicionalmente, em nosso ordenamento jurídico, essa extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, para extinguir a punibilidade, só seria possível até o recebimento da denúncia. Parece-nos que o artigo 9º, parágrafo 2º, ampliou essa possibilidade. Por quê? Porque ele no caput, no artigo 9º caput, ele fala em pretensão punitiva. E a pretensão punitiva, ela vai até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, para nós, e aí vai uma opinião pessoal, o pagamento do tributo ou da contribuição para extinguir a punibilidade
nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684 de 2003, ele deve ocorrer até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Muito embora o Supremo Tribunal Federal, interpretando o mesmo parágrafo 2º do artigo 9º, tenha já decidido que essa extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo ou da contribuição pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Minha gente querida, foi mais uma vez um prazer enorme estar com vocês. Se gostaram de nosso encontro, por favor, um like é muito, muito bem-vindo. Inscrevam-se no canal do YouTube, isso é muito importante para que você seja prontamente notificado das aulas futuras. Dúvidas? Dúvidas você já sabe, esse e-mail que aparece aí na tela é o nosso canal para a solução das mesmas. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom, bons estudos e até a próxima!